Olá pessoal, hoje nós vamos ver, completando o assunto da aula anterior, o sacrifício do bispo em H7 e H2. Na aula anterior nós vimos potência de ataque dos bispos. Essa é uma posição da partida Alekhine e Drewitch. As brancas têm os bispos agressivamente colocados, apontando nas casas H7 e G7. Uma das características dessa combinação é a falta de um cavalo protetor em F6. Isso possibilita o ataque que vamos ver aí. E também a dificuldade das peças negras em alcançar a ala do rei, especialmente essas casas marcadas de verde aí, ou toda a região na frente do rei. O Alekhine jogou bispo toma H7 cheque. O Drewitch aceitou o sacrifício. Rei toma H7. Torre H3 cheque. Rei G8. E agora veio o sacrifício do segundo bispo. Bispo toma G7. Se o rei capturasse o bispo, dama G4 cheque com mate imparável. Se rei F8, torre H8 mate. E se rei F6, dama G5 mate. Na partida, o Drewitch jogou F6. E depois de bispo H6, dama H7, dama H5, ameaçando um torre G3, por exemplo, bispo F8, dama G4 cheque, rei F7, bispo toma F8, recupera a peça devido à descoberta em cima da dama, e o rei negro está muito exposto. Dama G8, para não perder a dama, mas agora depois de dama toma dama, rei toma dama, bispo H6, as brancas têm uma peça a mais e acabaram vencendo com facilidade. O ponto importante foi a falta do cavalo em F6. Também não estou entrando em todas as linhas táticas. Vamos batalhar na ideia principal. Depois nós vamos ver mais um pouco a respeito do cálculo de combinações. Aí uma partida Yates e Marie. Algumas aberturas têm essa característica de já não ser possível desenvolver o cavalo por F6, como por exemplo na defesa francesa. E4, E6, D4, D5, cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5, cavalo E4. A defesa francesa é uma abertura que o cavalo não fica em F6 na maioria das posições. Bispo toma E7, dama E7, bispo D3, cavalo toma C3, B toma C3, C5. Quem começou seus primeiros passos pelo xadrez escolhendo a defesa francesa, invariavelmente levou vários ataques de mate na ala do rei. Como o centro está bloqueado, na defesa francesa é útil manter o rei um pouco no centro, só fazendo roque quando tiver certeza que a ala do rei está bem protegida. E muitas vezes nem se faz esse roque. Dama G4, roque sem medo nenhum, cavalo F3, e agora, para deslocar o perigoso bispo, as pretas jogaram C4. Mas levaram bispo toma H7 cheque aqui e abandonaram exatamente aí. Por quê, hein? Não aceitar o sacrifício com rei H8, dama H5, o bispo sai com descoberto e a dama vai entrar em H7 dando mate do mesmo jeito. Com rei toma H7, segue dama H5 cheque, rei G8, cavalo G5 e o mate em H7 é inevitável. Aqui nós vemos que a dama já está numa casa extremamente agressiva em G4. Vamos ver outra partida agora um pouco mais moderna. Tony Costen contra Claude Adrien na França em 1991. Outra variante da francesa.
E4, E6, D4, D5, cavalo C3, bispo B4, essa variante Wiener ou Wiener, E5, cavalo E7, bispo D2, C5, F4, roque, cavalo F3, B6, bispo D3, bispo A6. Como na partida anterior, as negras tentam tirar o perigoso bispo de D3. Mas é exatamente nesse momento que eles levam um sacrifício muito parecido. Nessa partida, a dama não está tão agressiva quanto a anterior. Mas o sacrifício vai funcionar do mesmo jeito. Bispo toma H7, cheque. Rei toma H7. Cavalo G5, cheque. Se o rei volta para G8, obviamente, mesma continuação da partida anterior. Dama H5. Então jogou rei H6. Dama G4. E as negras abandonaram. Só é possível evitar o mate entregando a dama. Então, por exemplo, se tentar torre H8, cavalo toma F7, cheque. E se tentar cavalo G6, dama H3, cheque. Forçado cobrir de cavalo, dama toma H4, rei G6, dama H7, mate. Vamos agora a partida que deu primeira partida conhecida com o duplo sacrifício de bispo, que é a partida do Lasker. F4, abertura Bird, Lasker e Bauer, Amsterdã 1889. Os comentários são baseados nas análises do Kasparov. D5, E3, cavalo F6, B3, E6, bispo B2. As negras escolheram uma esperta ordem de lança aí, não permitindo uma típica continuação da Bird, que é a troca do bispo de Casa Branca, bispo B5 e bispo toma C6, para conseguir o maior controle da casa E5. A mais explicada na parte de abertura da abertura Bird, essa estratégia aí. Bispo E7, bispo D3. Em contrapartida, ele permite que os bispos fiquem bem agressivos aí. D6, cavalo F3, bispo B7, cavalo C3, cavalo de BD7, roque, roque, cavalo E2. Liberando a diagonal do bispo e preparando para trocar o cavalo F6, que é o defensor da ala do rei, que, como nós vimos nas outras partidas, era essencial esse cavalo não estar aí para o sacrifício funcionar. C5. Aqui o Kasparov comenta que cavalo C5 direto, eliminando o perigoso bispo, era melhor. Jogou C5, cavalo G3, dama C7, cavalo E5, claro, né? A gente tem que trocar os dois cavalos, senão um cavalo de D7 vai substituir o outro, né? Cavalo toma E5, bispo toma E5, dama C6 ameaçando um descoberto e dando um mate em G2. O Lasker defende com dama E2 e ainda ameaça um bispo B5 aí de sobra. A6, mas na verdade a maior ameaça do Lasker estava bem escondida. Cavalo H5, cavalo toma H5 e agora ele levou. Bispo toma H7, cheque. O Kasparov ainda realça que dama toma H5 não resolve por causa de F5 fechando a diagonal. Correto é o que o Lasker fez, sacrificar direto. Rei toma H7, dama toma H5, cheque, rei G8. E agora vem o sacrifício do segundo bispo, maravilhoso. Final muito parecido com a partida do Alekhine que nós vimos, Alekhine Druid. Bispo toma G7, rei toma G7, dama G4, rei H7. Torre F3 é típica essa passada de torre para dar o mate, né? E5, torre H3, cheque. Dama H6, única para evitar o mate. Torre toma H6, rei toma H6. As pretas ficaram com bispo, dois bispos e uma torre pela dama, que é o suficiente. Mas o Lasker calculou um lance a mais aí. Dama D7, ganhando uma peça e a partida. Bispo F6, dama toma B7. Agora, obviamente, o material é pouco pela dama. Rei G7, torre F1, torre de AB8,
dama D7, torre de F D8, dama G4, cheque, rei F8, F toma E5, bispo G7. Ele estava ameaçando alguma coisa assim, já antes, né? E6, aproveitando a cravada da coluna F. Torre B7, dama G6, F6, mais um sacrifício do Lasca aqui, torre toma F6, bispo toma F6, dama toma F6, rei E8, dama H8, cheque, rei E7, dama G7, cheque, rei toma E6, dama toma B7. O Lasker, campeão do mundo por mais tempo na história, 23 anos, se não me engano, ou 26. Mas arrematou brilhantemente aí a partida. Torre D6, dama toma A6, D4, E toma D4, C toma D4, está completamente ganho. Né? H4, D3, dama toma D3, ainda fez uma gracinha aí que depois de capturar a dama, 2, 4, 5 peões a mais, né? Suficiente para ganhar fácil, né? Agora, só para frisar aqui os detalhes dessa combinação, vamos ver uma com um cálculo mais complicado. Aqui para as pretas. As pretas estão na posição do sacrifício e uma partida Henschel e Karpf, e as brancas jogam dama E2 para expulsar o cavalo desagradável aqui de E4. A típica manobra de passar a torre que nós vimos, né? Com cores opostas, é claro. Aí ele achou, agora eu expulso esse cavalinho aqui, vai ficar na posição até boa. Correta, e provavelmente era F4. Mas já levou o sacrifício direto. Bispo toma H2, rei toma H2, torre H6, cheque, rei G1, cavalo G3, atacando a dama, dama D1, dama H4. Aqui a defesa mais resistente era F4, que obrigaria as negras a acharem uma sequência mais difícil do que a da partida. Dama H2, cheque, rei F2, cavalo F6 vindo com outro cavalo para o ataque, cavalo E para F3, cavalo G4, cheque, rei A1, dama toma G2. As pretas estão completamente ganhas aí, mas era uma linha mais que oferecia mais resistência. Ele jogou na partida dama C2 e perdeu direto com o cavalo H1. Não tem como evitar um mate em H2. Vendo que na outra linha, claro, na defesa tem que oferecer o máximo de resistência possível. Não quer dizer que o adversário vai achar todos os lances, né? Na próxima aula, nós vamos passar para os cavalos. Nessa vimos o sacrifício em H7 e H2, que é um modelo, vocês vão ver em várias outras partidas, nas suas próprias inclusive. Muito obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.